Em maio celebra-se a nível mundial o mês de sensibilização para o cancro da bexiga. Por isso, convidámos vários especialistas para se juntarem a nós numa série de 4 videocasts e podcasts e nos ajudarem a saber mais sobre a doença e estarmos alerta todos os dias. Esta campanha é promovida pela Merck e pretende ajudar as pessoas que já têm diagnóstico de cancro da bexiga, bem como aqueles que podem vir a desenvolvê-la. O nosso objetivo é debater temas fundamentais relacionados com esta doença e sensibilizar, quer em Portugal, quer nos países onde esta campanha está a decorrer, para aspectos como a prevenção e os fatores de risco, os sinais e sintomas iniciais e o diagnóstico precoce da doença, o tratamento e o seguimento dos doentes com cancro da bexiga. O meu nome é Sérgio Barroso, sou oncologista e coordenador da Unidade de Oncologia do Hospital Lusíadas Amadora. Comigo tenho o Dr. João Moreira Pinto, que é também oncologista e trabalha no Hospital Beatriz Ângelo em Loures e também no Hospital da Luz em Lisboa. Vamos hoje falar do cancro da bexiga e dos números, nomeadamente do número de novos casos anuais e também do número de doentes que vivem com esta doença. João, o cancro da bexiga é o 10º cancro mais frequente a nível mundial. Em termos de números, o que é que isto significa? Olá, efetivamente o cancro da bexiga é dos cancros mais frequentes. Em Portugal não é o 10º mais frequente, mas ainda é mais frequente, chega a ser o 7º tumor mais prevalente em Portugal e significa que temos cerca de 2.600 novos casos por ano com cancro da bexiga. Quando expandimos isto a nível do mundo inteiro, vamos ter cerca de 500 mil de novos casos de cancro da bexiga e cerca de 1,7 milhões de pessoas que acabam por viver com cancro da bexiga diariamente em todo o mundo. Ou seja, estes números espelham claramente um problema grave, eu diria, ou um problema significativo em termos de saúde pública. O que é que nós sabemos sobre as causas do cancro da bexiga e quais são, no fundo, aquelas que estão mais estabelecidas como fatores que podem levar ao aparecimento da doença? O cancro da bexiga, nós, para começar, sabemos que é mais prevalente nos homens do que nas mulheres. É cerca de 3 a 4 vezes mais prevalente em homens do que em mulheres, o que muito provavelmente está relacionado com o principal fator de risco para o cancro da bexiga, que é a exposição ao tabaco. Como temos uma maior prevalência nas últimas décadas de homens a fumar versus mulheres, existe um maior número de casos em homens do que em mulheres derivado a este contexto. Além do tabaco, que é responsável por cerca de 50% dos casos de cancro da bexiga em todo o mundo, existem outras exposições a substâncias químicas carcinogénicas que vão levar a um aumento da prevalência de cancro da bexiga. E isto pode ser responsável por cerca de 20% também dos casos de cancro da bexiga. E essas exposições são variadas. Claro que a principal é sempre o fumo do tabaco, mas temos outras substâncias nocivas, nomeadamente as aminas aromáticas, os corantes da anilina, que são utilizados muitas vezes na indústria das borrachas, no gasóleo, componentes de limpeza, de produtos de limpeza a seco, em tintas, exposições também a produtos que sejam radioativos e também componentes com arsénio. Todos estes são fatores de risco que levam a um aumento da incidência de cancro da bexiga em todo o mundo. Muito bem. Para além desses fatores, nós sabemos que o cancro, de uma forma geral, aumenta a sua incidência, ou seja, o número de casos que aparecem está muito relacionado com a idade. Portanto, é uma doença que é muito dependente da idade, sendo mais frequente nas idades mais avançadas. No caso do cancro da bexiga, qual é a contribuição que a idade tem também para o número de casos que aparecem com esta doença? Efetivamente, no cancro da bexiga é daqueles grupos de cancros em que aparecem idades mais avançadas. E quando aparece numa idade mais avançada, também tem um prognóstico pior e uma resposta aos tratamentos que parece ser pior neste contexto. E sabemos que temos uma mediana de cerca de 69 anos para os homens quando há o aparecimento do cancro da bexiga, que é cerca de 71 anos para as mulheres. Por isso é muito importante termos noção de a idade mediana em que aparece esta neoplasia, para termos também atitudes preventivas nesse contexto para o aparecimento do cancro
neste setting. Portanto, no fundo, o cancro da bexiga é semelhante àquilo que acontece noutros cancros, também aumenta o seu aparecimento com a idade, à medida que a idade vai avançando, e sabemos também que depois as formas de tratamento têm que ser adaptadas também à idade que o doente tem, não é? Se pensarmos nas causas que levam ao aparecimento da doença e nos fatores de risco que nós já conhecemos, que estratégias de prevenção e de minimização desses fatores de risco e dessas causas é que nós podemos implementar para, de alguma forma, conseguirmos diminuir o aparecimento da doença? Então, se nós temos 2 fatores que são principais, que é a exposição do tabaco e a exposição a produtos industriais, produtos que são carcinogénicos, temos que intervir nestas 2 etapas. E a principal será sempre o parar de fumar nas pessoas que fumam e começar até um passo atrás, evitar que os jovens comecem a fumar. Sabemos que a incidência aumenta muito nos fumadores, sabemos que é bem menor nos doentes e nas pessoas que deixam de fumar. A incidência de cancro da bexiga também diminui claramente, e mesmo naqueles doentes que têm um cancro da bexiga que ainda fumam, se pararem de fumar, as respostas aos tratamentos vão ser melhor. Por isso, o principal modo de atuação será a evicção tabágica neste contexto. Esse é um aspecto muito importante porque, de uma forma geral, as pessoas têm mais na sua ideia, digamos assim, que o tabaco é um dos principais fatores para o cancro do pulmão, porque fumam e, portanto, vai para o aparelho respiratório. Mas há claramente um efeito do tabaco que é comum a muitos outros tipos de tumores, porque as substâncias que o tabaco tem e que nós acabamos por inspirar e que vão para o sangue e que depois são eliminadas através da urina e que por isso passam pela bexiga também, não é? Entre outras razões, levam ao aparecimento de muitos outros tipos de tumores. E no caso da bexiga essa relação é muito evidente, não é? E portanto é interessante isso que tu estás a dizer exatamente nesse aspecto, para as pessoas terem também a noção de que ao fumarem o risco de cancro do pulmão fica muito aumentado, mas também fica aumentado o risco de muitos outros cancros, entre os quais o cancro da bexiga, não é? Exatamente, porque os produtos que vêm do tabaco acabam por ter que ser excretados e muitos deles são excretados através da urina. E isto vai expor, como se fosse a parede do urotélio da bexiga, juntamente com a urina, a estes produtos carcinogénicos durante muito tempo. E essa exposição prolongada vai levar muitas vezes ao desenvolvimento de cancros da bexiga, que muitas vezes até são multifocais, essencialmente por esta via de exposição que é em todo o urotélio e em toda a bexiga. E por isso a idade também é aí um fator importante, não é? Exatamente. Porque quanto maior for a duração dessa exposição e, portanto, quanto mais tempo todo o aparelho urinário estiver exposto a essas substâncias tóxicas, mais tempo temos para desenvolver os tumores e, portanto, maior é a probabilidade dos tumores poderem aparecer. Exatamente. E além do tabaco também, quando temos exposições industriais, quem trabalha com couro, quem trabalha com a indústria da borracha, do petróleo, entre outras, na construção civil, é importante usar sempre as luvas, as máscaras, os equipamentos de segurança individuais de cada uma das indústrias para evitar esta tal exposição prolongada que no futuro, com o passar dos anos, pode levar a um cancro da bexiga. Exatamente. E para além dessas estratégias, há mais alguma mensagem que tu queiras passar às pessoas no sentido de se prevenirem relativamente a estes fatores de risco e ao aparecimento possível desta doença? Sim. Então é importante nós termos hábitos de vida saudáveis, porque isso vai prevenir a incidência quer de neoplasias da bexiga, quer de outro tipo de neoplasias e mesmo de outro tipo de doenças. E nós temos um problema crescente com a obesidade e com o sedentarismo, então quanto mais exercício físico nós praticarmos regularmente e tivermos hábitos dietéticos de alimentação saudáveis, muito provavelmente vamos ter menor incidência de neoplasias e vamos ter menor incidência de outras doenças. Por isso também é muito importante que a população tenha noção que estes hábitos podem efetivamente prevenir o cancro da bexiga, entre outros, e fazer um estilo de vida mais saudável e, se calhar, mais feliz daqui para a frente.
O cancro da bexiga é uma doença frequente, com fatores de risco e causas que estão bem identificadas. Por isso, cada cidadão deve conhecê-las e deve usar as medidas de prevenção mais adequadas. Dê voz à sua bexiga.